Boa tarde, Renata. Eu sou a Júlia, eu estudo enfermagem na Universidade Federal da Fronteira Sul e hoje eu vou conduzir a nossa entrevista. Eu tenho algumas perguntas para fazer e eu vou começar com: poderia nos contar um pouco da sua trajetória na enfermagem, desde a graduação, sobre o seu tempo como presidente do CORE em São Paulo, suas cartas para figuras públicas no Brasil e sua atuação política? Figuras públicas no Brasil e sua atuação política? Ah, Bom, eu venho de uma faculdade, eu fui formada aí em Marília, na FAMEMA, pela metodologia do PBL, né, da problematização. E esse é um método que te traz aí um pouco desta consciência política, da importância de você se reconhecer no cenário, não só na assistência, mas como ser humano, e ver que depende muito de como nós nos posicionamos para que nós possamos melhorar as nossas práticas e a nossa atuação. Com isso, eu me formei, vim para São Paulo para estar aí aprimorando o meu conhecimento técnico. Sempre gostei de terapia intensiva, então mudei de Marília para São Paulo para fazer mestrado, doutorado, e sempre atuei dentro de um cenário da terapia intensiva. Na terapia intensiva, eu percebi que se eu não chegasse até o conselho de enfermagem, eu não conseguiria aí fazer com que um conhecimento técnico, científico, agregasse valores também à nossa posição e ao nosso posicionamento enquanto profissionais numa equipe multidisciplinar. Com isso, cheguei até a presidência do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, um dos maiores conselhos do país. Quero dizer, o maior conselho de enfermagem do país, é onde nós temos o maior número de profissionais, são mais de 600 mil profissionais de enfermagem aqui em São Paulo. Atuando na presidência, eu percebi que os nossos dilemas, eles perpassavam muito mais da condição de sermos profissionais de enfermagem, né? Então, nós precisaríamos também ter uma atuação num cenário de protagonismo político e num cenário onde envolvessem também figuras públicas. E com isso eu fui construindo aí as nossas práticas e principalmente as ações dentro do CORE em São Paulo, pautados também em discussões com a população, em discussões com figuras públicas e também em discussões políticas. É fundamental que tudo isso aconteça para que nós possamos cada vez mais avançarmos enquanto profissionais de enfermagem. Sabemos que até a atualidade os profissionais de enfermagem buscam valorização e reconhecimento da profissão como ciência. Como foi para você enfrentar todos esses estigmas da profissão e conseguir trabalhar com a enfermagem em várias temáticas, visto sua trajetória? O que eu acredito? Eu até tenho a certeza que, enquanto ciência, nós conseguimos já galgar um bom espaço, né? O Brasil é um dos países que tem um alto índice de publicação, apesar da gente ainda escrever pouco, temos um alto índice de publicações na enfermagem, né? Isso, obviamente, deve à importância dos nossos professores, das universidades e das faculdades aqui no nosso país. Mas nós precisamos ainda avançar, eu não diria da profissão como ciência, mas da profissão como sua existência no contexto social. Por quê? Porque a população não nos reconhece como detentores, muitas das vezes, do conhecimento científico que nós temos. Basta olhar para a população e ver que eles acreditam que a enfermagem não sabem nem distinguir enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, e nós temos também as obstetrizes, né? Então, isso é um contexto importante que nós precisamos ensinar e mostrar para a sociedade, e eles acabam nos reconhecendo isso, a sociedade como um todo, apenas como os profissionais que ou estão ali para dar a vacina agora na pandemia, ou que servem para atuar no banho, né? É muito triste nós vermos a mentalidade da população de não nos conhecer ou não nos reconhecer quanto protagonistas do cuidado em nosso país. Muitos têm a ideia de que a nossa profissão ela é o auxiliar do médico, então quanto isso é ruim. E nós precisamos enfrentar e quebrar esses paradigmas. E é claro que tudo isso é uma longa jornada. Precisa de paciência, perseverança,
compromisso e engajamento de todos nós. Por isso que cada vez é extremamente mais fundamental e essencial o envolvimento de vocês, né, discentes, dentro de colocar e de mostrar para a sociedade o quanto esse reconhecimento ele é fundamental e essencial. Essa é uma luta de todos nós. Sabendo da publicação dos livros e sua área de especialidade, a UTI, qual foi o maior dilema ético e situação mais difícil que você vivenciou durante sua atuação, visto todas as questões éticas propostas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, CEP? Eu acho que todos os dias nós vivemos muitos dilemas éticos, né? Dilemas que vão desde que como é que nós vamos abordar aí os familiares, né? O quanto é importante a atuação do enfermeiro no cenário da assistência, no cenário à família, né? E também na construção de um cuidado seguro, o quanto as nossas práticas elas podem mobilizar e diferenciar toda a assistência prestada. Acho que os dilemas, eles perpassam por essas condições, sabendo, por exemplo, o quanto é importante a nossa atuação dentro de um cenário, dentro do atendimento e até mesmo das pesquisas clínicas, né? Então, acho que essa é a questão que a gente tem que trabalhar muito bem. Eu sempre tive comigo o código de ética, eu acho fundamental o profissional conhecer os seus reais valores, conhecer aí as suas obrigações, entender quais são os seus direitos, para que a gente não fique achando que sempre o código de ética não está ali para nos ajudar, né? Muito pelo contrário, acho que com a reformulação, o novo código traz à luz o quanto é importante e evidente a assistência da nossa profissão e os cuidados de enfermagem. Entre 2018 e 2020, você foi presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Durante esse período, você esteve à frente de várias decisões do órgão. Como era para você conciliar os valores da profissão com os problemas enfrentados? Como o CEP orientava suas ações? Estar como um presidente do conselho é algo desafiador. Desafiador porque você responde por todo um orçamento público e com isso você tem aí o seu CPF vinculado às questões de origem, de despesas, de ordenamentos que são importantes para uma instituição como é o Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, você se coloca como um administrador público e aí você tem que ter uma boa noção e conhecimento de administração e gerenciamento para que você possa fazer com que o órgão ande de maneira correta, né? Isso é extremamente importante porque todas as ações, as práticas, desde a fiscalização até mesmo até mesmo a compra de um simples copo d'água para quem está ali visitando ou passando pelo conselho, depende aí da sua assinatura. Então, o quanto é importante, o quanto você tem responsabilidades perante não só a esfera civil, como também a toda a questão que perpassa aí Ministério Público, aprovações de contas. Então, é muito sério você ter um cargo como presidente e isso te consome demais. Imagine que você trabalha 24 horas, 7 dias da semana. Além de você responder pelo órgão, você tem que ter as suas ações todas embasadas para fazer com que a promoção da assistência ela aconteça em todo o estado. Então imagine que você é responsável não só pelo órgão e na época por um orçamento de 153 milhões dentro do conselho, bem como pelos 600 mil profissionais do estado. Então assim, uma responsabilidade gigantesca e por isso que eu te falo, o CEP nos ajuda a conhecer aí qual é o nosso papel, a nossa relevância, o nosso direito e os nossos valores. Ainda sobre o seu tempo à frente do Corém em São Paulo, qual foi o seu maior desafio?
desafio. Acho que os desafios são muitos. É muito difícil em 3 anos você conseguir quebrar paradigma, é aquilo que eu comentei com você. Para a gente quebrar paradigma é uma longa jornada, né? Depende de paciência, perseverança, compromisso, engajamento. Isso leva, em média, mostram os trabalhos, quem estuda aí a questão da gestão, isso leva em média 5 anos. Porém, a gestão no conselho ela acontece em 3 anos. Pois bem, em 3 anos nós conseguimos ter muitos desafios e conseguimos colocar, por exemplo, em pauta questões dos profissionais de enfermagem dentro da Assembleia Legislativa, aquilo que eu te comentei sobre a questão da importância do nosso envolvimento político. Eu levei 5 grandes pautas para a Assembleia Legislativa e nós conseguimos êxito e aprovação em todas elas. Questões que passaram, por exemplo, pela criação das salas de descompressão dentro do estado de São Paulo. Né? Nós conseguimos aprovar essa lei dentro da Assembleia Legislativa, né? E tornou-se lei aqui no nosso estado. Conseguimos também colocar em pauta e ser aprovado a questão das 30 horas aqui para o estado de São Paulo, né? Que infelizmente acabou sendo aí vetada pelo governador e nós estamos na luta ainda pela derrubada do veto, né? Nós conseguimos, por exemplo, criar os cargos de diretoria de enfermagem para os profissionais do Estado, porque não existia, era um absurdo, os enfermeiros estavam vinculados aí a questões ou a cadeiras no organograma dentro da possibilidade de serem dependentes de serviços médicos. Então, um absurdo, e nós conseguimos também aprovar isso na LESP. Então, acho que os grandes desafios foi aí trazer pautas que pudessem ser importantes para os nossos profissionais. Uma delas que eu também gostaria de citar para você foi a questão da liberação do rodízio. Nós conseguimos construir um projeto de lei e nesta semana agora estive com o prefeito. A atuação da gente não para, não tem como, e nós conseguimos a liberação e isenção do rodízio para os profissionais de enfermagem até dezembro de 2022, pleiteando aí uma luta para que isso se torne permanente. Então, assim, são muitos os desafios, João Vitor, e a gente tem que lutar sempre. Por isso que o envolvimento, o engajamento, ele não deve acontecer apenas enquanto nós estamos aí à frente de um órgão colegiado. A gente precisa ter esse envolvimento contínuo, né? Porque não adianta eu cobrar que as pessoas conheçam a enfermagem se eu não vivo e não luto pela enfermagem. Então, quanto cada vez mais nós precisamos entender que o nosso papel não é só na assistência, ele é um papel também político, ele é um papel de conscientização, ele é um papel de luta e de valorização pela nossa profissão. Finalizando as perguntas, quais são suas orientações para os futuros profissionais visando a valorização da profissão como ciência e respeito? Eu acredito que vocês são extremamente importantes. Eu acho que a minha geração, sou aí do século passado, nós lutamos muito pela questão de mostrar a relevância, a importância da enfermagem enquanto ciência. Eu acredito que agora vocês devem vir com um papel essencial de, além dessa continuidade de enfermagem enquanto ciência, de mostrar a enfermagem política, ocupando cargos públicos, ocupando espaços de gestão, ocupando sim cada vez mais cargos como deputados, vereadores, prefeitos, secretários de saúde, enfim, mostrando o real valor da nossa profissão. Essa profissão que é belíssima, nós sabemos que sem enfermagem não se faz saúde, somos um dos grandes pilares, protagonistas do cuidado, e eu acho que cada vez mais ocupando os cargos que as pessoas vão nos conhecer. É cada vez mais nos apresentando e nos mostrando que seremos vistos, reconhecidos e valorizados. Eu espero ter ajudado, sigo aí à disposição. Um super beijo para você e muito sucesso. Renata, foi uma honra poder te entrevistar, mesmo que de forma remota. A tua trajetória é imensamente inspiradora e eu te agradeço muito pela disponibilidade.